Tarô, o que vamos falar agora? Ó espiritualidade que nos conduz, que nos orienta e que nos transforma mediante essas mensagens. O que iremos falar no agora, com o público que nos assiste? Deixe o like para enganjar e transformar e me ajudar a avançar mediante esse vídeo. 10 de ouros. 10 de ouros. Felebé, felebé, aturimagé. É isso. Que tal? O que estou fazendo com a minha vida agora? Essa é uma tiragem que dá a você uma orientação positiva caso você se sinta empacado ou sem saber que rumo dar em sua vida. Ela permite você ver as influências do passado em relação às suas intenções para o futuro. E aí, através disso, você entende de como agir de acordo com isso. Vou colocar aqui o pé de graxa, porque ele gosta de assistir também as leituras com vocês. Pé de graxa Rastafari. Então, salve, pé de graxa. Ô, editor, corta isso daí, pelo amor de Deus. Bora lá? Bem, são 6 cartas, tá, gente? E peço licença nesse momento à sua espiritualidade. Peço licença nesse momento à sua vibração. Eleve a sua vibração, a sua energia, retirando toda a negatividade, toda a toxicidade de sua alma. Limpe agora os seus olhos, limpe agora a sua mente, limpe agora o seu coração. Deixe a ansiedade de lado e pegue somente aquilo que é necessário para a sua transformação. Ó espiritualidade, sob a chama dessa vela, me conduza à clarificação, à instrução necessária para as pessoas que acessarem esse portal. Ó espiritualidade, me proteja de todo o mal. Proteja todas as pessoas que estiverem mediante essa bolha energética na qual eu vibro, emano e amplifico. Que o mundo seja banhado em cura, amor, prosperidade e abundância. Que nossos olhos só tenham, força para olhar o positivo da vida. E mediante as presenças do negativo, tenhamos a disciplina e a empatia e a harmonização para poder nos equilibrarmos e tomarmos as melhores decisões. Ó Tarô, nesse momento, peço o seu auxílio e auxílio da espiritualidade para me ajudar com as forças artéticas dos arcanos maiores, dos arcanos menores e os elementais. Axé. Tiragem, o que eu estou fazendo com a minha vida? Pegue somente aquilo que fizer sentido. E não vou precisar repetir, né? Deixe seu like e seu comentário se você gostar dessa leitura. Eu adoro ver as leituras e eu tenho que reassistir para editar, né? Mas eu adoro ver os comentários de vocês. Espero que o áudio esteja pegando bem. Só vou saber ao final desse vídeo e boa leitura para vocês. Tarô, o eu agora, o nós agora. Eita! Alright, let's get it moving. 4 energias compareceram aqui e eu vou ler as 4, tá? Tá. Para um primeiro tipo de pessoas, no agora, crise de ansiedade, tensões mediante as escolhas da vida, mediante as incertezas da vida. São pessoas no agora que estão em constante vigilância, seja para o bem ou para o mal. Pessoas que não conseguem descansar ou desligar, tá? Pessoas que estão numa conduta um tanto quanto rápida demais e não conseguem apertar a embreagem ali, né? Puxar a embreagem, não consegue parar, meditar, não tem o controle da mente. São pessoas que estão constantemente ariscas com tudo e com todos. Se vão lhe tirar, o que vão lhe deixar, sempre algo em troca. Para um outro tipo de egrégora que assiste esse vídeo, As de Copas, pessoas extremamente sensitivas, emocionais, isso bom, né? Caramba, amor em abundância para o mundo, mas também ruim, pois essa emoção desenfreada também traz consequências ou até mesmo sentimentos impulsivos que acabam você tomando decisões que
acabam levando você ao arrependimento. Contrapartida das outras pessoas na qual eu li, no positivo, que eu li só o negativo daqui, né? Mas são pessoas extremamente analíticas, estratégicas e que têm um forte poder de criatividade, de pensar além da cuca, pensar, né, a longo prazo, tá? Então pessoas que têm uma atenção às oportunidades aqui também, mas que carrega também aquele negativo que eu trouxe, só um adendo, tá? Para esse As de Copas também no agora, eu vejo também um forte impulso emocional e espiritual em seu coração a um chamado, tá? A um chamado para uma semeadura, mas que isso te coloca em maus lençóis, porque você se coloca e se compara, ou ainda não estou pronto, eu preciso disso, isso, aquilo, e você vai adiando aquilo que era para você já estar fazendo. 8 de paus, tá? 8 de paus, que interessante essa carta. Eu vejo pessoas que estão progredindo mediante a vida, pessoas que estão tirando as emaranhas, as teias ali que estavam te parando, te estagnando, de alguma maneira eu ia falar apodrecendo, tá? Mas era esse estágio que você estava ficando, apodrecendo, mas é petrificando é a palavra correta, eu recoloco, é petrificando. É que se petrificar ia se tornar um apodrecer. Então, um apodrecer de ideias, um apodrecer de desistir, um apodrecer de até mesmo tomar condutas que vão até contra a lei divina, que é a tiragem da própria vida. Então, retrocesso, né, maligno, retrocesso pessoal, assim, que é isso. Eu subi aqui tão alto e eu perdi tudo isso. Ah, então vou pular daqui que é mais fácil. Exemplo, tá? Forte essa energia dessas pessoas, tá? Bem, para uma outra agrégora, a justiça, um arcano maior, que rege a minha vida, principalmente, tá? Aqui fala sobre pessoas que estão em posições de liderança, pessoas que estão em posições de sacerdotismo, pessoas que estão em posições de... eu não digo comandar a vida dos outros, tá? Ninguém tem esse poder, a não ser nós mesmos com nossa própria vida. Mas eu diria ali, você tem poder para poder tirar alguém da sala, colocar essa pessoa na sala, prejudicar essa pessoa ou não. E aqui também nos traz aqui uma batalha de ego, uma batalha do quanto esse poder sobre a minha mente, do quanto esse poder também faz com que as pessoas não consigam aproximar de mim, e há um distanciamento. Aqui também nos fala também sobre movimentos envolvendo questões judiciais principalmente, tá? Bem, todas essas energias eu recomendaria olharmos no negativo, porque quem está no fundo do deck é a torre. Então, de alguma maneira do que eu trouxe aqui, vocês estão vivenciando, quem identificou, é claro, em algum processo negativo mediante esses processos energéticos, tá? Eu não vou fazer uma leitura oracular ancestral para cada uma dessas energias, porque vai demandar muito da minha carga energética. Então, eu vou tentar ao máximo trazer uma pluralidade para cada uma dessas energias, para poder ali cumprir a minha missão, certo? Eu vou acender um incenso nesse momento. Peço que vocês banam e abram espaço para o amor. Abram espaço para o milagre. Abram espaço no acreditar de dias melhores. Por mais que muitos de vocês já tenham até desistido desses dias melhores. Se esse formato de registro, ar temporal, em vídeo e som, chegou até você, não é por acaso. Ou, tudo bem se não for o momento de você escutar isso agora. Mas eu peço que você se conecte com a minha energia. Que se conecte com a nossa energia. E que eu seja a ponte de cura e transformação, compartilhando essa chama do conhecimento. Essa chama que destrói para poder abrir espaço para o novo. E que nenhum mal na qual te rodeia faça mais parte da sua realidade e nem da minha. Mas que você também compreenda a autorresponsabilidade de nutrir, de conduzir uma autossuficiência de cura, de transformação e abundância, certo? Que essa fumaça tenha poder de banir todo o mal de nossa mesa,
de nosso encontro, de nossa casa, de nossa morada. Que os ancestrais me protejam durante esse processo e que deem cada um aquilo que merece. Eu coloco diante de mim uma bolha energética que me protege e repele de todo o mal, devolvendo 2 vezes mais forte tudo aquilo que é me direcionado, tanto do bem contra o mal. Assim seja, assim será, assim seja, assim é. Vamos começar a nossa leitura, gente. Tarô, do que temos medo? Do que o Valete de Paus eles pediu para mim fazer um de cada. Eu tentei fugir, mas é isso. Tentei fugir, mas não vai dar não. Vou fazer um de cada. Ai, Senhor, me ajude. Peço que o Senhor me ajude. Ó, Lorde Hanuman, me proteja. Ó, espiritualidade, me conduza. Eu sinto vocês em meu coração. Eu sinto em vocês em meu espiritual. Eu sinto vossas presenças aqui nesse momento. Me proteja. Que seja de êxito. Tarô, o que o valete de espadas tem medo? Guarde bem cada arquétipo seu, tá? Olha, valete de espadas, tá? Você que se identificou com o valete de espadas. Você que tá na crise de ansiedade, na loucura toda aí. Você tá vigilante a alguma merda que tá acontecendo na sua vida. Você tá vigilante a alguma fita que atravessou, que pegou todo mundo desemaranhado. Seja, isso eu vou descobrir a partir disso, mas seja de uma ação sua, certo? Seja de uma ação sua, ou eu sinto que é mais uma ação sua. Eu sinto que é mais uma ação sua. Você tá vigilante mediante a consequência do que você vai fazer. Ou do que você fez, principalmente. Tá? O medo de você é dar merda. Literalmente em português claro, tá, gente? Me desculpa. Mas aqui pro valete de espadas, a sua ansiedade, a sua crise de ansiedade, essa mente cabulosa que tá acontecendo com você, é porque você fez alguma coisa. Eu não diria que seria um roubo, tá? Não seria um roubo. Não seria um roubo. Mas é uma ação que envolve dinheiro e que envolve principalmente uma valorização, tá? Seja colar numa prova, seja usar um movimento fazer um movimento na qual eu me dei mais valor, eu saí ganhando à frente, saí no movimento à frente, e isso foi reconhecido, as pessoas falaram, caramba, você tem valor mesmo, tipo, funcionou. Mas aí você tá com medo de ter sido pego, né, de ser pego. Que na hora de comemorar ali, aqui, você tá trapaceando, tá? Vamos entender mais essa energia aí. Mas entenda, tá, que estamos num ano de Ogum, estamos num ano do cavalo, estamos na roda da fortuna. Então, mentiras, o karma ele tá muito sensível para mentiras, para enganações. A gente não tá conseguindo sustentar máscaras na qual não somos. Só coloca isso na sua cabeça. Tá? Energeticamente o mundo, né, esse ano, principalmente esse ano, essa lua que estamos, esse ano que estamos vivenciando, não dá mais para usar máscaras. Não dá. Né? Eu não sei se isso é a partir daqui para frente, eu não sei, mas não conseguimos mais sustentar máscaras. Certo? Tarô, do que o As de Copas, a energia do As de Copas no qual você se identificou, tem medo? Legal. O As de Copas tem medo de uma tomada de ação. Do que o outro fez, né, tomou ação e tá com medo, né, está atento sobre as consequências mediante essa ação. O As de Copas ainda está tomado de eu diria de uma ação em amadurecimento, no sentido de estou com vontade de tomar uma ação e dizer eu te amo para alguém que eu amo, né? Mas há um certo
receio ou até mesmo um certo cuidado mediante se isso é uma coisa intencional, impulsionada no sentido forte da coisa ali, de você ir lá, fazer acontecer, chamar a pessoa para sair, né, tomar atitude. Principalmente é voltado a alguém, tá? Pro As de Copas é voltado a alguém, é voltado mais para um movimento dado a relacionamento, tá? Mas aqui nos pede um medo de agressividade, um medo de como essa pessoa irá reagir, tem alguma coisa assim, sabe? É como se eu vou abrir meu coração pra pessoa, né, do mesmo sexo que o meu, mas essa pessoa ela não sabe que eu sou desse mesmo sexo. Um exemplo, vou falar pra minha mãe que eu sou gay, um exemplo, vou falar isso pra minha mãe hoje. Eu não sei como ela vai reagir. E eu tenho muito medo dela ser agressiva comigo, de me expulsar de casa. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu dando um exemplo, tenta encaixar aí. Mas aqui fala sobre o seu coração, ele bate. E nesse momento, seu coração tá batendo muito forte, muito forte, muito forte. E você tá sendo convidada a tomar uma atitude, né, mediante alguém, mediante a algo, tá? E a consequência que você tem medo da consequência ser negativa. O Cavaleiro de Paus, ele traz essa energia da agressividade. Esse cavalo que tá pegando fogo, né? Esse cavaleiro que tá correndo, né, diante do fogo, né? E isso faz com que você tenha medo, né? E paralise, né? Se eu devo ou não fazer aquilo. Se eu devo ou não falar, se eu devo ou não me posicionar. E aí acaba desencadeando em você dúvidas sobre, né, sua beleza, sobre o seu potencial, sobre, será que isso aqui é pra mim mesmo? Será que essa vaga de emprego é pra mim? Entende? Me sentindo Itachi. Vamos lá. Nossa, aqui vai ficar muito longo, então pega a pipoca, senta aí, porque vai ser babado. Já curte pra ajudar a gente aí, vai ser babado isso aqui. Tarô, agora pro mais babadão de todos, que é o que tá aí na loucura, do 8 de paus. Qual é o seu maior medo? Uou! Cara, o seu maior medo é o abandono, tá? É o abandono. Agora eu entendi essa energia de progresso. É como se aqui fosse um relacionamento, né? Você está caminhando para o seu relacionamento, né? E o seu maior medo é esse relacionamento acabar. É por isso eu senti essas madeiras nesses paus, eles estão tanto quanto, não diria desgastados, mas sabe quando você vai subir no lugar e ele faz aquele tec? E aí você já, ai meu Deus, será que isso aqui vai me aguentar? Será que isso aqui me sustenta? Sabe? Você tem medo, há uma mágoa, né, mal resolvida, e você olha para essa mágoa mal resolvida e isso reflete na sua família. Você não consegue aproveitar é como se você conseguisse aproveitar essa família e esse mal te convidasse a levar atitudes que não são benéficas para você e para aqueles que te rodeiam. Vou dar um exemplo, eu tenho uma mulher muito gostosa ao meu lado, mas eu sou viciado em pornografia, um exemplo. Eu traio minha mulher com a pornografia, um exemplo, tá, gente? Mas é como esse emocional, né? Esse 5 de copas traz algo que te magoa profundamente, que te sangra, que faz seu coração sangrar, esteja ainda pulsando, esteja ainda escorrendo, mal resolvido dentro de você, no qual não te impede de fazer a travessia de completo dessa bênção que você está vivenciando agora. É por isso essa jornada, né, desse 8 de paus que você está agora, é no sentido de paralisação, onde você olha se eu devo desistir ou se eu devo continuar, onde, né, você está no meio de uma encruzilhada e não acaba aproveitando, né, o progresso, não acaba nem reconhecendo o tanto que você progrediu e construiu até agora. Nossa, vamos trabalhar isso aqui, negão. E agora, para as pessoas das questões da carta da justiça, o que essas pessoas têm medo? Nove de paus, tá? Sobre a carta da justiça, pessoas que estão com questões, posições de liderança, posições de mudança de vida para essa liderança, pessoas que estão com questões judiciais, o seu medo atual é tipo, mano, você não ser valorizado, você não conseguir o resultado esperado, de todos os seus esforços não serem recompensados. Por exemplo, pô, Joe, aqui, trabalhei, me desenvolvi,
para poder acessar esse cargo, agora eu quero mais, e tô aqui trabalhando, me desenvolvendo pra acessar esse mais. E, mano, tô vendo só pessoas que são puxa-saco, pessoas que não tem nada a ver com o perfil, enquanto eu tô aqui me desbruçando. Isso vai trazendo, sabe, pro seu dia a dia, pro seu posicionamento, um certo desgaste, um certo desânimo. E o seu medo é um certo abandono, sabe, do que você construiu até agora. Por exemplo, questões judiciais. Pô, você começa agora a desconfiar, sabe? Será que eu vou ganhar isso aqui mesmo? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou perder, ainda vai jogar um danos morais nas minhas costas, ter que pagar a empresa que eu denunciei? Um exemplo, sabe? Não tenha medo, tá? Do improvável. Cuidado com aquilo que você tá construindo, viu, ô justiça? Cuidado. Lembra que você é a força criadora. Você coloca as estacas, né? As cercas em sua volta, mas você também é que tira. Então toma muito cuidado com o que você tem vibrado com medo. Porque tem muito uma dinâmica de energia que você está agora, de atração, lei de atração, sabe? E é o que está definindo, né? Sobre vitória, sobre resultado. É o que vai definir o resultado. Na sua única energia é o que eu sinto isso, sabe? É um estágio de magnetismo, de atração, e que você não tá sabendo lidar. Você tá olhando só pro desgaste da coisa, o lado ruim da coisa, sabe? Mas também tem muito lado bom, a experiência que você tá se desenvolvendo, né? Ou a maturidade que, estando nesses lugares, estando nesses posicionamentos, estando nesses desafios, né? Como isso te envolve como pessoa, como humano, né? E também reconhecimento de quem você é. Então aqui pede principalmente que você, né, equilibre-se, né? A tua que é a justiça, né? Como você se posiciona e como você se equilibra, né? E aí isso traz também esse contrafluxo, né? Esse dar e receber, né, do universo. Tarô. De uma forma geral, não tem como conseguir isso aqui, tarô. De uma forma geral. Marcha, vai. Marcha. Vamos desistir, não. Pro Valete de Espadas. A primeira energia que acessou aqui agora as pessoas que estão nos assistindo. Qual a influência do passado? Qual a influência do passado benéfica? Para você que está sofrendo de ansiedade, você que está constantemente em alerta, constantemente em vigilância e não consegue descansar porque não tem o resultado ainda, há uma pessoa, tá? Há uma pessoa que você, de alguma maneira, você se coloca em uma competição saudável, você se coloca em um êxtase, você se injeta em energia para reconquistar ou até mesmo conquistar os movimentos, conquistar o resultado, né? Para se beneficiar através desse resultado e mostrar, olha, eu consegui, olha, eu fiz o que eu prometi, eu cheguei lá. Cuidado para que isso não seja isso não caia em uma frustração por busca de reconhecimento. Toma cuidado com isso. Use isso de maneira que eu trouxe, como saudável, sabe? Alguém que você se inspira. É alguém que você, tipo, quer chegar, que você olha, caramba, eu quero chegar onde essa pessoa chegou, sabe? Mas do meu jeito, da minha forma. E eu vou chegar lá, eu vou, mas por mim, não por essa pessoa. Que ela te sirva de inspiração, não no sentido de, eu vou conquistar tudo isso aqui pra poder essa pessoa finalmente me notar. Porque isso pode gerar uma frustração tão grande, futuramente, que todo esse desgaste mental e psíquico que você está depositando, né? Nessas criatividades, nessas ações, nesses projetos, nessas realizações, né? Possam com que você não se arrependa depois. Principalmente se é alguém que te deixou, tá? Se alguém te abandonou no meio desse trajeto e você não para de pensar e você tenta de todo modo, de alguma maneira, um ego aí que foi ferido e não consegue olhar para trabalhar esse ego ferido, né? E prefere ali, né, mostrar que tu é macho mesmo, tu é fêmea mesmo, tu é mulher mesmo, para provar que você conseguiu, que você é alguma coisa. Você já é alguma coisa. Só não esquece de você. Tá? Porque eu vejo muito uma energia benéfica no sentido de que isso te amadurece, né? Isso te coloca uma posição de sair também de uma zona de conforto, também se movimentar, mas cuidado para isso não ser uma energia que pode ir contra você, como um tiro pela culatra,
né? Uma energia que te suga, uma energia que te desgasta, uma energia que te leva para um movimento, né? Movimento de sair de uma estagnação, mas essa estagnação, essa não estagnação, esses movimentos, né, de um sentido doentio, no sentido desequilibrado, né, competitivo, né, vigilante, arisco, né? Não, é preciso olhar, né, para essas perdas, para esses atravessamentos, esses imprevistos que ocorreram no passado, para que você possa amadurecer através disso, entender que o agora, essa atenção, essa vigilância, de que maneira eu posso dar elas benéficas para minha vida, para o meu pessoal, para minha energia, para através disso eu conquistar, né, a liberdade, conquistar, né, o resultado, ter o posicionamento necessário. E aí, né, talvez, né, você possa conseguir a atenção de quem você deseja, ou principalmente controle desse mental, né, desse negativo que constantemente está sendo puxado, constantemente está sendo, né, vibrado para você. Mano, é alguém. Com certeza é alguém. Com certeza é alguém. Você tá buscando a Imperatriz aqui, ó. Tá? Influências do passado negativa. Tem uma mulher na sua vida. A energia do Valete de Paus é um homem, tá? São mais pra homens. Se pegou pra mulheres também, tá tudo bem. Tá? Pode ser mesmo sexo, não sei. Mas eu vou da minha intuição e na energia que tá trazendo aqui. São pra homens, e homens que não conseguiram aceitar término. Não conseguiram aceitar uma separação. Não conseguiram aceitar que a vida, ela tem os seus momentos de cortes, seus momentos de boas-vindas, mas também seus momentos de despedida, tá? E toma muito cuidado, tá? Com essa vigilância, essa constância, esse stalker, tá? Toma muito cuidado, toma muito cuidado. Se você tomar atitudes sem pensar, ou se você já tomou, tá? Fazer amarração, se você tá nessas loucuras aí de cair em golpe, isso não vai adiantar de nada, tá bom? Você só vai trazer ainda mais acúmulos energéticos de karmas, de pessoas que você não quer que te segue e vai estar te seguindo, não tô dizendo do âmbito material e sim espiritual, que vai te trazer mais desequilíbrio, e isso vai fazer uma bola de neve em que você vai, mano, ficar uns anos-luz aí pra poder sair, né, dessa frequência, dessa rede. Se esse vídeo apareceu pra você, se você está acessando ele agora, essa é a hora de você cortar essa energia, essa é a hora de você olhar para essa tensão, para essa ansiedade, para esse buscar entender por que terminou, por que não deu certo, olhar para isso de uma maneira positiva, de uma maneira benéfica, de uma maneira transformadora e deixar ir. Entender aquilo que vai e aquilo que fica. E como eu sigo agora, a partir de agora, o meu caminho. De uma maneira madura, de maneira autêntica, de maneira ética e transformadora. E uso essa atenção, essa vigilância, essa aricidade, não no sentido de que nunca mais vou me permitir ou me abrir, essa frieza de cortar laços, de se isolar, mas entender que eu preciso do meu espaço, preciso me acolher, preciso estabelecer, né, limites em mim e também nas pessoas para transformar o novo eu, para seguir em frente, para redirecionar. Tá bom? Tarô, ainda pro Valete de Paus, ainda pro Valete de Espadas, para nós finalizar isso aqui. O que você promete pra você mesmo a partir desse vídeo, o Valete de Espadas? Uou! Uou, é sobre amor, tô falando. Aqui, ó, os enamorados, tá? Cara, amar em primeiro lugar. Se amar em primeiro lugar, prometa pra você mesmo. Escreve aqui se bateu sentido pra você, eu vou saber, vou ficar muito feliz se você ouviu até aqui, Valete de Espadas, tá ligado? Escreve nos comentários, se bateu em você essa energia, me amar em primeiro lugar. Os enamorados, ele traz, uma carta do tarô que fala, os amantes, né, ele fala sobre esse movimento do encontro de alma gêmea, desse encontro de uma pessoa ou um ser que nos completa, a metade da laranja, mas também ele fala sobre individualismo. Ele fala sobre compreensão de nós mesmos, compreensão de caminho, de amar a si mesmo para poder amar o próximo. Então ele fala muito sobre essa pluralidade, mas também fala sobre um caminho individual. E na energia que se apresenta aqui é um caminho individual. Então afirme aqui nos comentários: eu prometo me amar em primeiro lugar. Tá? E para finalizarmos pro Valete de Espadas, esse é o resultado que você sai desse vídeo.
Legal. Gosto. 2 de espadas, tá? Amando em você em primeiro lugar, você vai tirar a venda, né? Você vai tirar uma venda, você vai finalmente tomar uma decisão, né? Finalmente você vai se levantar e tomar a decisão mediante a sua vida. Você vai parar de deixar as pessoas tomarem essa decisão para você sua vida. Você vai ter autenticidade, você vai ter, diria até diplomacia, posicionamento para que você haja de acordo com aquilo que faz sentido para você. Para você. E também, há também esse corte, há também esse, consigo deixar aí, soltei. Depois daquele vídeo eu olhei, é mesmo, mano, tipo, tem coisas que a gente tem que deixar aí. Porque aquilo que é seu, vem até você. A gente não precisa prender. Aquilo que é nosso, vem até nós, não precisamos prender. Quando prendemos uma energia, essa energia nos distancia ainda mais dela. Vai criando essa linha energética que vai se distanciando ainda mais. Agora, quando soltamos, é isso. Os átomos tomam as ações, o universo constrói aquilo que tem que acontecer. E se for para estar na sua vida, vai estar. E você vai compreender esse multiverso, compreender esse universo, esse outro olhar, e vai se aprofundar ainda mais. Então aqui te convido a você olhar mais sobre esses movimentos de física quântica, lei da atração, expansão da consciência, meditações, afirmações, mudanças, né, com o seu pensamento, mudanças com o consumo, mudanças de atitudes, de pensamentos, tá? Não use essa espada para te ferir, e sim para poder batalhar, né, o dia a dia diante de suas vidas, certo? Paz profunda, ser amado, paz profunda. Agora vamos para a energia do As de Copas. A energia do As de Copas. Tarô, influência passada benéfica para quem se conectou na energia do As de Copas. O Imperador, tá? Olha, aqui eu vejo uma energia de paternidade, tá? Eu vejo uma energia de... E é um pai que morreu, tá? É um pai que não está mais presente, um avô, mas é uma energia paterna, alguém que é um masculino, uma energia masculina, um sagrado masculino que é ancestral e que se faz presente, tá? Por mais que tenha parte do passado, ainda mais tá numa dinâmica de lembrança, uma dinâmica que ainda abala o seu emocional, ainda traz um movimento de sensibilidade falar sobre esse assunto, mas que se faz presente, que te ajuda estrategicamente a tomada de decisões, que está te impulsionando a você ter coragem de, independente das consequências, botar a cara, se movimentar. Então essas impulsividades que você sente no seu coração, ela é muito mais além de uma impulsividade sem pensar, um nitro, um movimento de ação que parte de você, de alguém que é impulsiva. Não uma impulsividade que vem de você, mas é uma espiritualidade ancestral, né, no sagrado masculino, né, de uma paternidade, né, pode vir também de uma dinâmica de vô, né, alguém, eu vejo uma energia paterna, mano, tá ligado? Tenta racionar aí. Mas, aqui, essa é a energia do passado que tá te dando esses empurrão, tá, o As de Copas? Mas é alguém que é muito vinculado à morte, alguém que encerrou o ciclo, tá? Quais são as influências negativas do passado? O Hierofante. Olha, aqui, novamente, vem uma energia paternal também, mas agora é uma energia paternal negativa no sentido de que você colocou em alguém, tá? Por exemplo, vou dar esse exemplo nessa energia que eu tô sentindo aqui. Houve essa perda de meu pai. Aí passaram-se 2 anos, eu conheci um pai de santo. E aí esse pai de santo, eu comecei a me relacionar no sentido religiosamente, frequentar, colocar esse vínculo. E essa pessoa me zoou. Me fez mostrar que... Me abalou minha fé, me fez mostrar que... um lado negativo da espiritualidade. E eu sinto que eu tenho caminho com a espiritualidade, ainda mais essa energia do fogo, né? Esse cavaleiro de paus, né? Como medo. Essa pessoa, ela colocou uma semente em você sobre uma espiritualidade, uma perspectiva que não é verdade. E por isso você busca essa verdade por conta própria. A espiritualidade, a sua ancestralidade te impulsiona, te coloca num momento como esse aqui agora, de estar ouvindo essa mensagem,
para entender e compreender, né, e desmistificar a construção desse sacerdote que colocou sobre você acreditar naquilo ou isso, né? Eu não sei se você chegou a fazer santo, eu não sei se você chegou a se inicializar em algum culto, né? Mas aqui fala sobre uma quebra, né, de uma corrente, né, de crença, né, de doutrina, e compreender e entender que você vai encontrar a sua própria doutrina, você vai encontrar o seu caminho ainda esse ano, tá? Mas você precisa perder esse medo, né, da espiritualidade, porque nem todo mundo é marmoteiro, nem todo mundo é manipulador, nem todo mundo é narcisista, como certas pessoas que acabam atravessando o nosso caminho. Você tem que ter fé. Fé principalmente nessa energia ancestral masculina que tá te condicionando, tá? Olha, se prepara financeiramente, tá? Se prepara financeiramente. Se for pessoas que são do santo, pessoas que querem tomar obrigação, eu quero sentar meu Exu, eu quero arrumar as coisas, assim, prepara financeiramente, tá? Você vai encontrar um lugar, tá? E se você não tiver o preparo financeiro, isso vai te assustar, porque esse lugar ele vai, tipo, meio que, caramba, 15 mil pra isso, mas você sentiu que é lá. Aí você vai, caraca, isso vai te assustar. E aí vai fazer com que, não é isso não, pá, tipo... O financeiro, eu não sei porquê, guarda isso, você se prepara financeiramente, que seja R$5 pro seu orixá, pro seu Exu, seja lá o que você quer, pra Vishnu, pra Hanuman, pra Chico Xavier, sei lá, seja lá o que você for, mas guarda, porque entendendo essa energia espiritual, que eu vejo pessoas que têm aí caminho, tá? São pessoas que têm caminho com a espiritualidade, que vão, né, se precisam de um lugar sério, enraizado, né, se doutrinar e se desenvolver através disso para poder dar seguimento. Você é semeadura, viu? Você é galho como eu. Você vai dar frutos. E esses frutos também vão dar outros frutos e afins. Você é continuidade, você deixa esse legado ancestral. Por isso eu tô pegando muito na tecla de pessoas que tem ali um movimento afrodescendente, uma energia ali afro-indígena, umas dinâmicas espirituais ali mediúnicas. Pessoas que podem ser cartomantes, pessoas que podem dar consultas espirituais, tá? Há um chamado aí, você pode desenvolver isso através da sua própria decisões mediante a vida. Não precisa ser necessariamente você é irmã de santo, você é pai de santo, não. Você pode ser uma terapeuta holística, você pode ser um oraculista. Aí você vai desenvolvendo, você vai entendendo isso, né, conforme suas vontades, né, desejos e dinâmicas da vida. Mas renegar essa energia, né, por conta do medo, por conta desses atravessamentos, né, é uma imprudência, né? Não vou ligar pra isso porque é isso no meu caminho e tal. Aí você vai chegar lá, nosso acordo era isso. Mas isso aqui não interessa. Isso acordo era isso. Nós colocou pessoas aqui, levou pessoas, colocamos, te auxiliamos, te ajudamos. Então, respira, se conecta com essa energia ancestral, se conecta com essas pessoas que já se foi, você tá sentindo perto de você, com esse ancestral, com esse imperador que tá perto de você, com essa energia ancestral masculina, se conecta, mostra, primeiro entra na mesma frequência antes de dialogar, entra na mesma frequência, você vai pedir tempo, dedicação, sabe? Coloca esse emocional, coloca essa energia emocional para aquilo, se lava, né? Lava essas escadarias para depois você, né, estender o tapete para essa energia se aproximar de você, você se aproximar dessa energia, assim vai trazendo a dialogação através das intuições, através do oráculo, através, né, dessas conexões, né, que a vida vai lhe colocando, para que assim eles mostram o caminho, né, que você tem que chegar, para que mostram a porta que você tem que atravessar e, né, respeitar ali, né, o que você precisa aprender, sugar, para replicar do seu modo, da maneira que seu espírito tem para trazer para esse mundo, que também você não pode esquecer disso, tá? Que é um ser poderosíssimo que eu tô trocando ideia agora. O que você promete para você mesmo, tá? As de copas. Tô falando aí, ó, um mago, feiticeira. Eu prometo a mim mesmo não negar os meus dons naturais. É isso mesmo. Eu prometo a mim mesmo não negar os meus dons naturais, tá? Não negar o meu legado, não negar o meu poder. Eu prometo a mim mesmo a autorresponsabilidade do autoconhecimento e expansão, né, desse novo caminho, né? O mago, a maga, a bruxa, né? Estamos aqui trocando ideia. Então, comente aqui nos comentários se chegou para você as de copas, essa energia. Esse será o resultado, né? Esse será o resultado se você pegou a energia, se você entendeu. Olha que legal, a estrela, tá predestinado, tá? Tá predestinado. Os mais antigos
usavam as estrelas como o próprio oráculo, como um movimento meteorológico no sentido de entendimento de colheita, entendimento de direcionamento mediante as navegações. Então a estrela fala sobre direcionamento, fala sobre direção, fala sobre ancestralidade, fala sobre caminho ancestral, tá? Propósito de vida. E aqui pede essa nutrição espiritual e material, não é à toa que ela tá jogando água na terra e na água. Mas veja, ela nua, traz essa vulnerabilidade que você precisa ter com a espiritualidade. E essa vulnerabilidade é não acreditar. Mesmo, mano, quando sua conta tá no zero. Mesmo quando você duvida de si mesmo, você tem que acreditar na sua espiritualidade. Você tem que ter fé, tá? Essa carta fala muito sobre fé também. E principalmente fé em si mesma. Certo? Que leitura bonita, As de Copas. Espero que tenha feito sentido. Te vejo numa próxima, certo? Agora a energia do mais babado de todos, né? Que ela vai entender agora aqui. O 8 de paus. Do babado familiar. Influência passada benéfica. Influência passada benéfica. Legal. Uou! 7 de espadas. 7 de espadas. Aqui há uma energia de roubo. Roubar a minha infância. Sabe quando... roubar a minha infância, Joe. Roubar a minha infância. Roubar a minha inocência. Roubar a minha inocência. Uau. Não, não é isso. Ela é benéfica, tarô. Deixa eu entender a negativa. Nossa, meu filho tá apitando pra você o 8 de paus. Tá, porra. Agora, desculpa. Olha, agora eu entendi o ladrão. É isso mesmo. Eu vejo aqui que roubaram, tá? A sua inocência. Roubaram houve um roubo, houve uma perda, houve um movimento de negligência, né? Fora as regras sociais, fora essas dinâmicas que a própria humanidade coloca como certo e errado. A justiça do homem, tá? Te tiraram algo. Mas esse algo que foi te tirado te trouxe um benefício no sentido de amadurecimento, tá? E aí que entra o negativo disso, porque você teve que amadurecer muito rápido, tá? Você teve que amadurecer na sua adolescência, na sua pré-adolescência, e aí te traz um adulto, né? Uma adulta um tanto quanto amarga, né? Um tanto quanto perdida no senso de felicidade, um tanto quanto perdida no senso de ainda estar em acúmulos dessa falta que te tiraram, sabe? Não conseguir dormir, ter ansiedade ou até dormir até demais, né? Não ter propósito de vida, não ter continuidade, não ver o sol no horizonte, não ter ali um senso de longo prazo, e principalmente um bloqueio emocional de fala consigo mesmo, que foi familiar implantado em você. Por isso você progrediu tanto, mas está estagnada nesse momento. E se coloca nessa corda bamba. Se eu devo continuar nessa sombra, nessa dúvida, ou se eu devo parar e pular e ligar o foda-se, né? O que você promete para você mesmo? 8 de paus. Legal. Você promete a você mesmo, tá? Sair dessa vitimização. Eu não sou vitimista, tá? Você tem tudo pra brilhar, viu, 8 de paus? Você tem tudo pra brilhar. Você vai conquistar o mundo. Mas você se colocando nesse lugar de... Ai, porque eu não tenho mãe, não tenho pai, ai, eu perdi tal fulano, ai, fulano me abandonou, ai, eu olhar pra essa mágoa, ai, que me abusaram, ai, tipo, pá, é uma dor que eu não consigo nem explicar. 8 de paus, eu não consigo nem definir. Mas você tem que entender que você se prender a isso vai te levar pra lama.
e agora você expandir, né, se conectar com forças maiores, compreender que, mano, isso foi me tirado, tá? Isso foi me tirado, mas a justiça prevalecerá, tá ligado? O divino prevalecerá, e colocar na mão desse divino, colocar, né, é isso, do auto-perdoar, né, do perdoar-se, do perdoar quem te feriu, e aí, através disso, você abre essa porta para preencher com coisas novas, que o mundo mesmo vai te entregar. É entender que você, né, é uma pessoa, é uma mulher que... É isso, mano. É como se... É preciso que você se perdoe, é preciso que você amadureça isso que foi te tirado, porque você vai ensinar outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, até mais pesados que o seu, e você vai curar essas outras pessoas. É como se você vai... É como se... o mundo, não sei explicar. É como se o mundo te colocou nesse posicionamento, com essas pessoas. Você nasceu naquela casa, você passou por tudo aquilo, porque foi necessário para o seu espírito despertar o dom de romper e quebrar, né, esses ciclos, né, essas pessoas que não conseguem por conta própria. É como se, tipo, Deus falasse, mano, é isso, você vai passar por isso. Você olhou, não, demorou, eu consigo. Porque precisamos de você lá, para você poder passar por isso, amadurecer, desenvolver e transformar isso em cura, e transformar isso em progresso. E aí que vem sua prosperidade, aí que vem sua expansão, aí você constrói seu império, aí você constrói, né, esse reconhecimento. Eu vejo essa iluminação, eu vejo pessoas ali tirando foto, querendo tirar foto com você no carro, querendo, chorando, sabe, best-seller, me parece muito isso, você escrevendo livro, você estabilizando uma rede de cura do feminino, de cura, é uma energia feminina aqui, tá, gente, uma energia feminina, e automaticamente você vai começando através disso, né, encontrando pessoas, encontrando grupos e criando uma rede de combate contra esse feminicídio, contra, né, esse abuso, né, da mulher. Eu não me vitimizo. Use essa sua dor, use isso que foi te tirado como força, mas primeiro você precisa se perdoar e perdoar quem te feriu. E eu tenho certeza, é aí que tá o seu principal desafio. Como perdoar alguém que me fez algo tão mal, Joe? Tá ligado? Tá ligada, né? Como perdoar alguém que me fez tão mal? É esse o processo, baby. Porque você tá num limbo. Você tá num limbo. As coisas estão boas, sabe? Tipo, você tá sobrevivendo, você tá tipo, mas falta algo, mano. E aí esse algo é interno. É um lugar de falta de pertencimento, é falta de conexões, é falta de propósito de vida. Por isso, a grande maioria das vezes você pensa em suicídio, você pensa né, nesse movimento do desviver, porque é mais fácil. Mas aí você vai estar renegando o seu próprio propósito de vida, que é se curar para curar o próximo. O que eu tô convidando aqui é você ter essa outra visão que o tarot tá trazendo. Essa outra visão do sentido de que essa dor, né, ela pode se transformar em algo de cura. Ela pode se transformar em algo tão benéfico que o nosso mundo precisa, que você não tem noção. Mas para você alcançar esse amadurecimento, é preciso que você consiga redirecionar e transformar. Você consegue. Você vai conseguir. Por isso é importante você respeitar o processo. Por isso é importante você está subindo, você está se elevando de degrau em degrau. Vai chegar um momento que você vai lembrar desse vídeo. Ah, você vai. Você vai conseguir, eu sei. Você vai chegar nesse vídeo e você vai olhar, caraca, nem sei se vai ter YouTube nessa época. Não sei de nada, né? Mas você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar dessa mensagem e falar, caramba, é verdade. Cara, escreve um livro, mano. Escreve um livro. Joe, como assim escrever um livro? Escreve um livro. Escreva o que você tá sentindo, o que você passou. Tá ligado? Pra você. Não é pras pessoas, pra você. E um dia publica. Que as pessoas vão ler esse livro, vão comprar, vão falar, caramba, mano. Aí vão olhar pra você, caramba, que você tá foda. Aí na época que você vai ter outras dinâmicas. Você vai ter outras dinâmicas, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que você tem uma sagacidade, você tem uma boa malandragem. Poucas pessoas têm isso. Por isso você sobreviveu tanto tempo sozinha até agora. Você é abençoada. Mas, infelizmente, você coloca suas antenas, a sua energia para sugar os chakras, as energias negativas do mundo, né?
e que se alimentam, né, do que ainda está negativo em você. Quando você aprender a manipular, né, essa sombra, né, ao seu favor em movimento de luz, vai se tornar um combustível para você construir coisas maravilhosas para esse mundo, principalmente para a cura feminina ancestral. Este será o resultado para você, 8 de paus. O controle total de sua mente, ó. O amadurecimento mental e psíquico. O amadurecimento do seu chakra coronário, do seu ori. Cuide do seu mental, lave com água de coco, reze para sua cabeça, fortaleça a sua mente, leia bons livros, tá? Mas não cogita a ideia não de construir essa enciclopédia, né, essa jornada dessa persona, porque você vai acessar pessoas que você nem imagina, do mundo inteiro, viu? Do mundo inteiro. E aqui também fala também sobre esse rei de espadas, que traz esse movimento no sentido de um fortalecimento, de uma liderança, de um posicionamento que é necessário para esse mundo. Dessa linha de raciocínio, desse pensar, dessa forma de pensar que é necessária, que hoje você olha, não, mano, tipo, eu penso só loucura, ai, minha cabeça viaja, mas, tipo, não, você não entende a preciosidade da sua mente, de como é a forma que ela funciona, a forma que ela vê o mundo. Te falta isso, você olhar para o espelho de maneira mais benéfica, de maneira mais positiva, de falar boas palavras para si mesmo, não esperar dos outros. Você espera muito dos outros. Você se isola porque você quer que alguém venha e te tire dessa solidão. Mas ninguém vai tirar dessa solidão. Só você com você mesmo. Então, a partir do momento desses exercícios que a espiritualidade te traz, de escrever um livro para o mundo que pode curar mediante esse trauma familiar que você tem, né? Você, né, verá que você tem um potencial enorme para curar e desenvolver algo magnífico. E celebrará principalmente o sagrado feminino, viu? E é lá que morará a sua prosperidade. Você vai vencer. Vai vencer, mas primeiro você precisa vencer o hoje. Para depois, né? E consequência desses vencer diários, se vencer diariamente, você consequentemente vencerá na vida, né? Consequentemente esse ouro virá, né? E você vai ver que a materialidade não é nada. Não é nada. Os milhões na conta não vai ser nada. O que vai ser mesmo benéfico, o que vai ser mesmo precioso é ver, né, o que você construiu ao longo disso, né, essa árvore, né, que vai quebrar até as areias do tempo. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Agora, o último, mas também não tão importante. A justiça. Você que está aqui nesse vídeo e se identificou com a energia da justiça, influências do passado benéficas. 4 de ouros. Influências do passado negativa. Rei de espadas. O que você promete a si mesmo, justiça? Lutar pelo aquilo que você acredita, 7 de paus. Esse será o resultado. Boa, é isso. Quem tem fé acredita, é isso, Rei de ouros. Gosto. Influências do passado. Você precisa influências positivas do passado, tá? Há uma sede, uma vontade de vencer sua justiça que você, mano, não compreende de onde vem. Sabe? É uma sede que vai fazer você chegar lá. Mas é isso. Compreenda também que esse 4 de ouros traz essa energia de alguém que tem um magnetismo pro dinheiro, que sabe fazer dinheiro, sabe? Você tem uma mão fácil pro dinheiro. O passado te mostrou, a experiência do passado te beneficiou para você poder fazer isso. Eu tô falando com bons empresários, tá? Tô falando com pessoas que têm uma boa oratória, uma pessoa que se posicionar, tem uma estratégia e colocar a fim ali, a constância e a energia gera resultado. Pessoas que podem ter múltiplos negócios, tá? Mas que a materialidade de alguma maneira também não toma conta. Eu não vejo esse dinheiro pesando, eu vejo você sabendo distribuir bem esse dinheiro, porque de alguma maneira você já aprendeu com a falta, mas também com o muito, com um pouco e com muito, se é que você me entende. Mas influências passadas negativas que ainda te rodeiam, tá, justiça? Fala sobre um cavaleiro de espadas que é uma mente um tanto quanto, eu diria perturbada, mas uma mente que não tem calma.
uma mente que se acelera tanto, né, que está constantemente em um movimento, né, rápido, né, um movimento que eu não consigo definir uma palavra para isso, mas é alguém que não consegue parar a mente, que não consegue parar a mente, não tem uma mente até doentia, eu colocaria assim. Eu vejo muita energia de que o passado fez adoecer a sua cabeça. Alguém que tem tanta sede ao pódio teve que colocar o estágio de sua mente em um acelerado, em um movimento tão rápido, que você está pagando o preço agora de uma mente um tanto quanto perturbada, no sentido de síndrome do pânico, depressão, burnout, cansaço. Então, por mais que você tenha esse dom, você tenha esse poder de fazer acontecer, a sua mente não consegue raciocinar, né, na maneira que ela raciocinava. Então, eu vejo esse cavalo que insiste ainda em correr, mas não aceita que está cansado, que precisa parar, que precisa pausar, que precisa descansar. E essa luta, né, essa maneira que você precisa progredir, ô Justiça, tá? Mediante essas questões do judiciário, mediante essas questões desse projeto da vida, sobre esse posicionamento, aqui precisa que você tenha mais... que você mude a sua estratégia, tá? De combate, de luta, de posicionamento com o mundo, sabe? Muda a sua estratégia. Não puxa a carroça, mas coloque os bois para puxar essa carroça, o dinheiro para puxar a carroça, entende? É sobre a maneira que você vende, né? Que vai te dar o resultado. É sobre... Deixa eu colocar nas melhores palavras. Mude sua estratégia, tá? Você tem sangue de vontade, você tem força pra puxar a briga, de tomar a frente, mas você tem que mudar a sua estratégia. Talvez você precise ser mais Maquiavel, ser mais... eu não consigo ser falso, mas você precisa ter ali a manha de conversar com as pessoas que você não gosta, de ter ali sabe, essa energia de Oxum no sentido de sedução, no sentido de barganhar, no sentido de saber levar as pessoas, sabe? Não é tudo a fogo e a ferro, não. E a longo tempo você conquistou tudo que você conquistou a fogo e a ferro, mas o que tá aqui agora, o que manteve-se? Tudo partiu-se. Então é porque você precisa aprender a levar de uma outra forma, e isso pede com que você tenha um raciocínio um pouco mais lento, um pouco mais paciente, sabe? Ver, plantar e ter ali, respeitar o processo da planta, né? Os processos dela, que ela vai nascendo, crescendo, você tem que ir regando, tá? Então escreva aqui nos comentários se fez sentido pra você, Justiça, né? Eu tomo a frente, né, sobre os projetos da minha vida, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma outra estratégia. Eu aplico uma outra estratégia mediante as ações de minha vida, tá? E aí, através disso, você terá outros resultados. E esses resultados, né, que te aguardam, são benéficos para sua vida. Porque aí você terá um outro relacionamento com o dinheiro, um outro relacionamento com a prosperidade e a abundância. Você entenderá que não é sobre força, né, de vontade, não é sobre força, né, física, não é sobre, né, essa dinâmica de sangrar, desse romantismo, de carregar peso, mas é sobre a inteligência, de como aplicar a minha inteligência sobre o meu negócio, sobre a minha materialidade, sobre a minha postura, tá? Se questões ali judiciais, sobre a minha postura, sobre o meu posicionamento, sobre acreditar em mim mesmo, tá bom? Eu vejo sucesso em seu caminho, mas a partir do momento que você mudar essa engrenagem no sentido do que eu acredito e aquilo que eu quero para minha vida, né? Qual é a estratégia que eu aplico em minha vida, certo? Essa leitura que eu tenho para vocês. Me chamo Jonathan. Se cada um de vocês ficar até aqui o final, né, deixe seu like, compartilha, comenta o que você achou, feedbacks construtivos, por favor. Se você quiser uma leitura particular, cirúrgica, na situação e vivência que você está vivenciando agora em sua vida, não fique acanhado não, mande cura no número abaixo aqui na descrição, que eu vou te atender com todo o amor, com todo o meu coração, certo? Paz profunda, seres amados.